O que fazer para que o feitiço não pegue em você, não chegue na sua vida? Quem já sofreu com feitiços de outras pessoas sabe o quanto isso degrada a sua vida, o quanto isso traz para você um peso muito grande. Tudo aquilo que era para você conquistar com facilidade, com leveza, acaba sendo um tormento até você conseguir alcançar. Porque alguém achou que deveria fazer um feitiço para você estragar a sua vida. Essas pessoas são chamadas de obsessores encarnados. São pessoas que ainda estão encarnadas, ainda estão vivas, mas se tornam um obsessor na vida do outro. E essas pessoas, elas costumam achar que está certo o que eles estão fazendo. Elas se colocam numa posição no mundo onde todo mundo deve algo para ela e todo mundo tem que pagar. E a gente sabe, quando você é mais evoluído, a gente sabe que ninguém te deve nada e você não deve nada para ninguém. Mas o que você pode fazer para que esse feitiço não chegue em você? Entenda aqui, o feitiço, qualquer tipo de feitiço de qualquer doutrina, de qualquer religião, quando é para destruição, ele é uma frequência baixa. Para essa frequência te alcançar, você precisa estar na mesma frequência, mas não necessariamente da mesma forma, tá? Então vamos lá, para você entender, vamos supor que esteja aqui, a vibração do feitiço é aqui. Se você está aqui nessa vibração, ele vai te alcançar. Pode ser que ele não chegue da mesma forma como deveria, como a pessoa pediu, mas ele vai alcançar porque ele está perto. Você precisa estar numa camada de níveis maiores para que esse feitiço não te alcance. E como que você pode bloquear isso? Você precisa começar a ter uma autoanálise. Aqui no canal, postei um vídeo falando sobre você cuidar da sua espiritualidade e da sua mente. Vou colocar ele aqui para que você possa entender melhor. Mas você precisa entender que quanto mais você estiver num nível maior, menos esse feitiço vai te pegar. Então, às vezes, por exemplo, não sei se você já passou numa situação onde uma pessoa invejosa falou da sua unha, que a sua unha quebrou. Então, a energia dessa pessoa, ela até chegou em você, mas só quebrou a unha. Você não ficou doente, você não teve um problema de doença na sua unha. E dependendo do nível espiritual que você esteja, essa inveja, ela pode fazer com que você tenha realmente problemas na sua unha graves. Mas não só quebrou, é uma coisa que cresce. Então, assim, o seu nível espiritual, ele estava num nível onde não te alcançou tanto assim. Mas se você estivesse num nível maior, não iria alcançar de jeito nenhum. Então, o feitiço é a mesma coisa. Então, quando é um feitiço, por exemplo, que utiliza sangue, tá? A pessoa pediu o seu. Você sabe o que vai acontecer? Você vai cortar o dedo na faca. Você vai puxar o brinco e vai sair um pouquinho de sangue na sua orelha. Por quê? Porque a pessoa pediu o seu. Né? E quando você está no nível mais acima, isso nem vai acontecer. Claro que não estou falando aqui de eventualidades normais do dia a dia, tá? Você está cortando um legume e cortar a mão. Estou falando sobre pessoas que recebem ataques feitiços de outra pessoa. Com uma cliente também, né, nos meus atendimentos, que o marido foi embora. Fizeram o feitiço realmente para separar eles, o marido foi embora, mas quando eu fui, né, perguntando sobre o relacionamento, não era uma pessoa boa para ela. Ela não atingiu em nada. A vida dela continuou da mesma forma. A diferença é que alguém passou e tirou o problema da vida dela. Pegou no marido? Sim, porque ele era uma pessoa de energia baixíssima. Mas nela não aconteceu nada. Ela ficou bem. Então, assim, o feitiço foi feito para os dois. Mas só quem recebeu foi ele, porque ele andava em caminhos tortos. Então, para você, se você passa perseguições de pessoas, você sabe que faz feitiço para você, você precisa entender que quanto mais evoluído você for, menos esses feitiços pegam. E algumas práticas também vão te auxiliar. Agora eu vou te explicar algumas práticas para você alcançar a sua magnitude espiritual, a sua evolução espiritual. A primeira coisa é limpeza, tá? A gente às vezes reclama, às vezes a gente tem pensamentos ruins, a gente pode até se corrigir, mas teve, a gente gerou um miasma espiritual ali. E você precisa de limpezas. Então, práticas de banhos de limpeza. Aqui no canal eu tenho iniciação de reiki, de Arcanjo Miguel, que você pode fazer esse reiki, auto-reiki, você faz essa limpeza espiritual. Você precisa ter objetos em casa também que trazem a limpeza.
como fonte de água, até um aquário com peixe também, cristais, ter selenita, tá? Que tanto o cristal branco quanto a selenita, ela traz essa limpeza energética. E você precisa estar buscando essa limpeza baseado nas que as pessoas te mandam, mas o que você gera também. O segundo ponto é: tenha consciência sobre a sua fraqueza, porque é a sua fraqueza que faz com que você vibre baixo. Então, se você é uma pessoa que está constantemente ali lembrando, rancorosa, lembrando de coisas que fizeram com você, são sentimentos que geram uma negatividade e uma frequência baixa. Então, se conheça, se entenda. E o feitiço que mandavam para mim, mandam até hoje, mas hoje não tem, graças a Deus. Mas antes, eu tinha uma fraqueza de necessidade de aceitação. Então, eu aceitava amizades tóxicas, eu aceitava relacionamentos tóxicos, eu aceitava várias situações, até cliente tóxico, eu aceitava, mas porque eu não me valorizava. E quando eu entendi essa minha fraqueza, não foi mais possível utilizar pessoas para me prejudicar. Tá? Então, sim, hoje em dia tento afetar psicologicamente, mas não é uma coisa que me afeta. Tá? Então, assim, entenda suas fraquezas. Entenda o que faz com que você vibre baixo. Quando você começa a fazer limpeza e começa a olhar para dentro de você para melhorar essas suas arestas que precisam realmente ser polidas, né, de ter uma forma mais lisa, mais leve, mais evoluída, o feitiço não vai chegar em você. Vai chegar, vai quebrar um copo. Vai quebrar um copo, você vai perder uns 20 reais. E uma coisa que não vai afetar a sua vida em nada. Por quê? Porque você está vibrando cada vez mais alto. Então, vibre alto e o feitiço não pega. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se inscreve aqui no canal para você aprender a cuidar da sua espiritualidade, porque aqui eu te ensino a evoluir espiritualmente. E caso você queira também, acesse a playlist das aulas de Reiki de Arcanjo Miguel para que você possa ter a sua iniciação gratuita. Beijo!